para ouvir o que o senhor tem. Quero convidar o presbítero Jadiel Macedo Coutinho, dando as boas-vindas a ele e a sua esposa, como mais recente casados, membros da igreja. Por gentileza, presbítero Jadiel, vem aqui orar ao Senhor. Pode não, os dois, venham, isso, casal. Ele é irmão da Admeia e também do Samuel Coutinho. Por favor, ore ao Senhor pela mensagem, nós queremos orar por vocês. Diácono, eu achei que fosse presbítero. Nós vamos orar por eles e ele vai orar pela mensagem. Senhor, muito obrigado pelo Jadiel e a sua esposa Adriana. Nós os recebemos com alegria e com gratidão e pedimos que as bênçãos do Senhor o acompanhem e que a graça do Senhor se manifeste a ele, confirmando a bondade do Senhor sobre eles. É muito bom saber que o teu povo se apresenta ao Senhor para receber do Senhor as bênçãos necessárias. Confirme isso em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos irmãos. É assim que nós complementamos lá em São Paulo, tá? É um prazer estar aqui com os irmãos e é uma glória muito grande. O povo de Deus é muito grande, né? A gente pensa que é só lá no nosso cantinho, mas o povo de Deus está espalhado em todo o mundo, né? Então, a Ele toda honra e glória. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. O Senhor nos surpreende, ó Pai, com coisas boas. E tudo que vem de Ti é bom para nós. Somos gratos por tudo. Somos gratos por esse irmão, por essa igreja de Cristo, essa igreja Tua, ó Pai. Somos gratos pela igreja lá de Vila Santa Isabel, em São Paulo, e que o Teu nome seja honrado e glorificado entre nós. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecermos eu e Adriana e conhecermos esse povo maravilhoso. Pedimos a Tua bênção, aceita o nosso culto, a nossa adoração, ó Pai, que venha lá do profundo do nosso coração. Aumente a nossa fé, dê-nos sabedoria para entendermos cada dia mais a Tua palavra. Somos gratos por tudo, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, meu irmão. Bom dia, os irmãos me ouvem? Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim se faz em São Paulo, assim se faz com a igreja do Senhor ao redor do mundo. E agora que o pastor Neto nos explicou na semana passada o que significa esse cumprimento, nós podemos fazer sem medo e saudar os irmãos assim. Eu queria convidar você que mantivesse a sua Bíblia aberta no texto que nós acabamos de ler. O texto foi Neemias 8, de 1 a 12. Nós não vamos ler o texto novamente, mas eu vou me referir a esse texto ao longo do que nós vamos dividir nessa manhã, e você pode acompanhar comigo se a sua Bíblia estiver aberta nesse texto. Se os irmãos notarem, a cena que foi descrita pode parecer muito familiar para muitos de nós, não? A lei foi lida, as pessoas ficaram de pé, coisas que nós fazemos até hoje. Nesse contexto aqui, o que havia acontecido? Se os irmãos se recordarem, Neemias havia reconstruído os muros que tinham caído. Então os muros tinham acabado de ficar prontos. Neemias já tinha pedido para construir um púlpito. Ele não tinha perdido tempo, já estava com o púlpito prontinho. E aí, aconteceu o que nós lemos aqui. O povo se reuniu e o povo pediu
que a lei fosse lida. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã sobre esse texto que nós lemos, e eu queria trazer para os irmãos 3 pontos sobre esse texto que nós lemos, para que nós guardemos para a nossa vida. Logo no começo do texto, nós lemos lá no verso 1, que todo o povo se ajuntou como um só homem. O povo unido veio como um só homem para ouvir a palavra. Ainda no verso 1, nós notamos o quê? Que o povo pediu que Esdras trouxesse o livro. Notem que quem pede é o povo, não foi Esdras, o povo é quem pediu. E no verso 3, nós notamos que a palavra foi lida desde a alva, do amanhecer, até o meio-dia. E o relato bíblico ainda nos diz que o povo tinha ouvidos atentos ao que estava sendo pregado. O que eu queria dividir com os irmãos, e queria convidar os irmãos que notassem comigo, é a fome da palavra que esse povo tinha. Aqui nós lemos que o povo pediu a palavra e o povo ouviu da manhã até o meio-dia, sendo o livro, e ouviu atentamente. O povo tinha ouvidos atentos ao que estava sendo pregado. A fome que esse povo tinha da palavra. O povo havia sido exilado. O povo tinha ficado longe. E agora eles queriam a palavra de Deus. Nós estamos no ano do evangelismo. Muito já foi dito aqui que nós precisamos evangelizar. Senão vai ser só mais um ano, se nós não evangelizarmos. Só mais um ano. Mas esse ano, nas músicas que nós cantamos, lá no cantinho, tem um logotipo, Ano do Evangelismo. E eu pergunto para os irmãos, o que nós temos feito para levar a palavra de Deus para fora das nossas portas? Se os irmãos notaram no texto, a palavra não foi lida no templo. A palavra foi lida num lugar chamado Portal das Águas, que era um lugar da cidade onde havia muita gente, onde as pessoas se reuniam. No nosso contexto, talvez uma praça pública, não sei, mas num lugar onde as pessoas afluíam, onde tinha muita gente, e lá foi lido. Talvez porque a multidão era tão grande que o templo não comportasse, nós não sabemos. Mas o ponto é que a palavra foi lida num local público. E a pergunta que eu lanço aos irmãos é a seguinte: existe fome da palavra de Deus fora da igreja? Será que existe fome da palavra de Deus? Amós 8:11 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Será que existe fome da palavra fora dos muros, fora da nossa porta? Será que existe gente com fome de Deus? Agostinho, dos pais da igreja, escreveu assim: existe um vazio em forma de Deus no coração de cada pessoa e nunca poderá ser preenchido por nada. É como se fosse aqueles joguinhos de criança, e alguns exames psicotécnicos também eu acho que usam, que você tem um encaixe no formato de quadrado, é um formato redondo, de estrela, e você tem que encaixar as peças no lugar certo. Nada vai encaixar no lugar errado. As pessoas têm um vazio do tamanho de Deus
E é só Deus que vai suprir esse vazio. Nós temos isso. Nós conhecemos a Jesus. Mas e aqueles que não conhecem? Se existe fome de Deus, por que eles não vêm até nós? A porta da igreja está aberta. Por que eles não vêm? Estão cegos nos seus pecados. E Deus quer nos usar para alcançá-los. Existem muitos conceitos sobre Deus errados sendo difundidos por aí. Nós sabemos disso. Nós vivemos nesse mundo. Nós vemos as heresias que campeiam por aí e que se espalham com muita facilidade. Existe muita bobagem sendo dita sobre Deus. Só que nós conhecemos o Deus vivo, o Deus eterno, e nós conhecemos Jesus, o Salvador. E cumpre a nós levarmos Jesus às pessoas. A responsabilidade é nossa. Existe uma música que diz que as pessoas precisam saber que Deus não é o que se vê na TV. Mas existe fome? Existe a necessidade? Eu volto à minha pergunta. Eu trouxe algumas estatísticas para os irmãos. Não sei a precisão delas, mas não invalidam o meu ponto. Se for o dobro, se for a metade, o ponto continua válido. Um médico psiquiatra disse que a cada 45 minutos, alguém se suicida no Brasil. Para cada suicídio bem-sucedido, existem 20 tentativas. O uso indiscriminado de smartphones leva ao isolamento social. Leva as pessoas a ficarem doentes. E, por fim, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica alerta que em 2030, a depressão vai ser a doença mais comum do mundo. O que isso nos diz como Igreja do Senhor? Isso fala para nós alguma coisa? Isso nos diz alguma coisa? Será que se essas pessoas conhecessem a Jesus, esse quadro seria assim? Será? E o que nós estamos fazendo? Nós que conhecemos, nós temos a comida que mata a fome desse povo. Nós somos afortunados, nós temos Jesus, mas o que nós temos feito? Temos saído do nosso ar-condicionado, do nosso banco macio? E aqui eu queria me dirigir a cada um de vocês, não como igreja na sua coletividade, mas para cada um de vocês na sua individualidade. O que você tem feito esse ano para falar de Jesus? O que você fez de diferente esse ano para falar de Jesus? O que vai marcar 2024 no seu evangelismo, no seu esforço para evangelizar pessoas? Nós já estamos em março. O que foi feito? É hora de nós pensarmos. É hora de nós reavaliarmos o que eu tenho feito sobre esse assunto, sobre evangelização. Eu vou convidar os irmãos. Existe uma forma muito visível de nós vermos o ímpeto evangelístico da igreja. Uma forma visível. Os irmãos conhecem? Um dos indicadores, não estou dizendo que esse é o único, mas vou convidar todos os irmãos que olhem para trás, do lado das portas. Lá está o Gabriel, China, e ali do outro lado. O que os irmãos veem? Folhetos evangelísticos. Podemos ler isso como um gráfico. Folhetos são muito bons, mas estão no lugar errado. Os folhetos não têm que estar dentro da igreja. Tem que estar fora da igreja. Nós temos que pregar o evangelho. Seria muito bom olhar aquelas estantes, eu não sei como chamar, de Spencer, não sei, vazios. Por quê? Porque a igreja se lançou a evangelizar. Será que todas as casas do seu bairro têm a palavra de Deus? Será que todos os apartamentos do seu condomínio já receberam um folheto desses?
o que nós estamos fazendo para evangelizar? Talvez você não acredite em folhetos. Talvez você tenha outros métodos. Enfim, use os seus métodos, mas pregue. Aqui no texto nós lemos que o povo tinha fome. O povo queria ouvir a palavra de Deus. Existe um povo aí fora que tem fome da palavra de Deus. E nós estamos matando a fome deles? Talvez você argumente comigo. Mas essa fome não é a fome que eu observo no meu trabalho. Não é a fome que eu observo na minha vizinhança, na minha escola. Existem pessoas rebeldes que debocham do Evangelho, que perseguem. Por causa deles, você recua na sua missão? Eu trouxe uma história bem rápida, famosa. Alguns dos irmãos certamente já ouviram, eu peço paciência. Mas no século XVIII, na Inglaterra, havia um pregador famoso chamado George Whitefield, um dos grandes nomes do reavivamento espiritual da Inglaterra. E o ministério dele era resistido para um grupo chamado Clube do Fogo do Inferno. Malvadões, Clube do Fogo do Inferno. E o que eles faziam? Iam aos sermões de Whitefield para debochar. Alguns deles alcoolizados, iam para resistir. Nesse exercício de resistir, havia um homem chamado Thorpe. O sobrenome dele é Thorpe, o nome nós não sabemos. E nessa coisa de satirizar, debochar, ele imita o Whitefield. Começa a imitar a expressão facial de Whitefield e as palavras que ele fala. De repente, no meio daquilo tudo, ele cai a ficha. Espera lá, esse pecador sou eu. Eu preciso de Jesus. O homem se põe a chorar e depois se tornou um pregador. Veja só, para Deus não existe resistência. Deus pode quebrar o coração mais duro. E Deus pode trabalhar a pessoa mais rebelde que existe. Para Deus não existe resistência. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar com os irmãos. Segundo ponto, se nós observarmos no verso 7, diz que ensinavam o povo na lei. E no verso 8, diz que eles iam dando explicações sobre o que estava sendo lido. Meus irmãos, vejam a importância do entendimento da palavra. É dito que a Bíblia é a mãe das heresias. E de fato é. Se você usar a Bíblia errado, você tira um monte de heresia dela. Por isso é importante nós lermos a Bíblia e entendermos o que nós estamos lendo. É uma fé racional. Romanos 12:1 nos conclama ao culto racional a Deus. Jesus, em Mateus 22, repreende os saduceus por não conhecerem as Escrituras. Daí a necessidade de nós nos aplicarmos a conhecer a Bíblia. Por isso nós nos cercamos de comentários bíblicos, Bíblia de estudo e escola dominical. Escola dominical, escola que acontece na escola é onde se estuda. Parênteses. Quem não vem na escola dominical está perdendo, porque lá a Bíblia é explicada e é estudada com maior profundidade. A importância das traduções da Bíblia. No texto que nós lemos, a Bíblia estava escrita em hebraico. Só que o povo havia passado por um exílio. E hoje, muitas daquelas gerações não falavam mais hebraico. Falavam aramaico. Então havia necessidade de traduzir o que estava sendo lido para que aquelas pessoas entendessem. Nós somos protestantes, reformados. Amém? Um dos solas é o sola escritura. Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão, virou a Europa e o mundo de ponta cabeça.
as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus, podiam ler com seus próprios olhos, sem que alguém lesse para elas. O trabalho das sociedades bíblicas, mundo afora, para traduzir a Bíblia para todos os povos. E aí eu faço uma propagandazinha, né? Quem fez Perspectivas, para quê? Para que todos os povos o adorem. Para que a palavra de Deus chegue a todos os povos. Hoje, no Brasil, nós temos irmãos que se dedicam à tradução da Bíblia para as línguas indígenas. E que a palavra de Deus chegue a todos os povos. Existe uma doutrina cujo nome técnico é perspicuidade da Bíblia, que nada mais é do que clareza. Essa doutrina diz o seguinte, que a Bíblia é suficientemente clara para que qualquer pessoa, sem grandes instruções, entenda o que é necessário para a salvação. Com isso, nós não estamos dizendo que não existem textos difíceis, ou até mesmo livros difíceis. Existem. Mas aquilo que é necessário para que alguém se salve, está claro e disponível. Bastando para isso ler a Bíblia. Temos algum Gideão entre nós? Não temos. Mas os Gideões, o ministério deles, basicamente, o que é? Distribuir a palavra. Deixar lá no quarto de hotel, no hospital, no quartel, na escola. Só deixar a palavra. E nós temos testemunhos maravilhosos de pessoas que se converteram lendo a palavra. Um deles, que me vem à mente, é uma pessoa que foi para o hotel pensando em se matar, pensando em tirar a vida. O que ele encontra no quarto do hotel? O Novo Testamento. E o que acontece? Deus faz uma obra através do Novo Testamento. Ele só lendo o Novo Testamento. Ninguém pregou para ele, ninguém fez nada disso. Ele só leu. Lutero dizia que a palavra de Deus, que a Bíblia não precisa ser defendida. Ela é como um leão, basta ser deixada solta. Nós estudamos a Bíblia para entender com mais profundidade aquilo que ela tem para nós. Mas é importante que nós entendamos o que nós estamos lendo. Por isso aqui no texto foi explicado. Por fim, meus irmãos, já caminhando para o final, no verso 9, nós lemos que o povo chorava. Nós vemos aqui o efeito que a palavra de Deus produziu. O que aconteceu quando o povo ouviu e entendeu o que estava sendo exposto. O povo chorou. O povo foi confrontado com o seu pecado. Nós, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia como quem vê um espelho, para que nós nos analisemos a nossa conduta, analisemos o nosso proceder. E o povo foi confrontado com o seu pecado, e o povo chorou. O choro, via de regra, é um dos sintomas de arrependimento sincero. Existe um arrependimento barato, um arrependimento falso, existe um arrependimento sincero. O arrependimento sincero, ele implica em dor pelo pecado, pesar pelo pecado. E é isso que nós vemos aqui. O povo chorou porque eles viram o seu pecado. Só que aí acontece uma coisa. A partir do verso 10, nós vemos uma mudança de quadro. Acontece o milagre da graça. Se nós buscarmos a Jesus com arrependimento sincero, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse é o Evangelho. O Evangelho é falar para as pessoas, primeiro, que elas são pecadoras, que elas não são boazinhas, que elas não são fofinhas, que elas têm pecado. Existe uma doutrina que é a depravação total do homem. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos pecadores, sem exceção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos implica todos. Ninguém escapa. Tem algumas frases que eu gosto muito, que deixam bem claro essa condição.
A primeira é do escritor C.S. Lewis, que diz assim: se você não é o maior pecador que você conhece, você precisa se conhecer melhor. Essa é a primeira. E a segunda é de Spurgeon, que diz assim: se falarem mal de você, não fique triste. Você é muito pior do que eles pensam. Essas frases deixam bem claro a nossa natureza pecadora. Nós temos que mostrar para as pessoas que elas são pecadoras, e quem convence do pecado é o Espírito Santo. Nós temos que falar, a obra é dele. E nós temos que mostrar o antídoto do pecado, que é a cruz. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. A cruz de Jesus é suficiente para nos perdoar e para nos salvar. No texto, mostra que o arrependimento sincero vem acompanhado do perdão. Nós temos que mostrar para esse mundo aqui que existe cura para o pecado. Que Jesus morreu na cruz e que o sacrifício dele é suficiente para perdoar qualquer pecado. Não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecador que não tenha perdão. Essa é a mensagem que nós temos para esse mundo. Tem textos maravilhosos, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías 1, 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5, 20, eu acabei de citar, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A tristeza pelo pecado se torna alegria pelo perdão, alegria pela graça. Graça que nos salva. Nós somos salvos pela graça. Nós não merecemos a salvação. Ela vem até nós de modo gracioso, pelo sacrifício de Jesus. O curioso é ver cristãos querendo ver o circo pegar fogo. Tem cristãos que são que nem Jonas. Lembra de Jonas? Deus falou assim, você vai pregar em Nínive. Ele, Nínive? Fala sério. Eu não quero pregar lá. Deus fala para ele o quê? Vai. Ele tenta fugir, Deus providencia para ele um grande peixe que faz um delivery, né? Leva ele até, você vai pregar. E eu fico imaginando o sermão que ele pregou, ele deve ter se esforçado para fazer o pior sermão do mundo. Ele não queria que funcionasse. Acho que ele, vocês se arrependam aí, porque senão, e é isso aí, pronto, acabou, tchau. O que acontece? O povo se arrepende, e o povo começa a chorar, e Deus começa a trabalhar. E Jonas lá, mas onde que eu errei? Não era para dar certo. E o povo se arrepende. Nós temos cristãos que parece que querem que o pecador se perca, para depois falar, bem feito, está vendo? Eu falei de Jesus, você não aceitou. Meu Deus. Nós temos que compartilhar a salvação. Nós temos que levar Jesus para as pessoas. Porque aí a tristeza vai virar um banquete. Olha só, o texto termina no verso 10. Comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria. O pecado vira festa, vira banquete, vira ceia. Ceia. Juntos nós celebrarmos a ressurreição de Jesus. Juntos nós sermos igreja. Existe uma ceia esperando por nós, meus irmãos. Um dia na história haverá as bodas do Cordeiro. Esse dia já está marcado. Ele vai acontecer.
a igreja reunida com o Senhor, nós vamos ceiar, nós vamos festejar. Enquanto esse dia não chega, nós temos que trabalhar, nós temos que levar o Evangelho para que mais pessoas estejam nessa ceia, para que aqueles que o Senhor escolheu estejam lá. Esse é o nosso papel como igreja, esse é o nosso papel, pregar. E eu te convido, estamos em março, mês 3. Se minha matemática estiver certa, temos 9 meses ainda pela frente. O que nós vamos fazer? Vamos esperar o café dos comerciários lá em novembro para trabalhar? O que a gente vai fazer até lá? Eu te convido a um esforço, a oração e trabalho, a que nós oremos e usemos os meios que Deus nos deu para pregar o Evangelho, para levar essa mensagem daqui de fora, daqui de dentro para fora. Como você vai fazer? Eu não sei. Não espere a igreja fazer. Faça você. Cada um de nós, como individualmente, é uma agência missionária. Cada um de nós tem um papel a cumprir. Deus colocou cada um de nós em lugares, em ambientes, em convívios diferentes, para que o Evangelho alcance esse convívio, esse bairro, essa fábrica, esse quartel, essa escola, por aí vai. Que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso papel e que nós possamos ser agentes do Senhor nessa tarefa. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor afaste a timidez, afaste o medo e nos use na pregação do Evangelho. Para que um dia nós possamos estar juntos na grande festa que vai acontecer dos remidos do Senhor nas bodas do Cordeiro. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Eu espero que essa palavra fale aos irmãos. Espero que o que eu tenha dito de mim se cale e que o Senhor tenha falado aos irmãos. Vamos orar? Eu convido a igreja a se coloque em pé para que nós oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, porque nós estamos juntos aqui como irmãos, como irmãs, como tua igreja reunida, Senhor Deus, para aprender da tua palavra, para crescer na tua palavra e, sobretudo, para pregar o Evangelho, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa que o Senhor nos comissionou. Nos ajuda, Senhor Deus, a que nós sejamos úteis ao teu reino. Não deixa, Pai, que nós sejamos inúteis, Pai. Dá que nós possamos, Senhor Deus, cumprir a tua vontade em nós. Queremos te pedir, Senhor, pelo resto do dia de hoje. Queremos te pedir pela escola dominical, que vai começar logo mais. Que o Senhor use os professores para entender a tua palavra. Que o Senhor use os professores para transformar a vida, Senhor Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. É isso que nós te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém. Porque vieram ouvir a palavra de Deus. Nós vamos com esta palavra para casa. O que iremos fazer? Aí nas janelas tem folhetos. Nós temos alguns outros folhetos. Se precisarmos de mais, nós vamos providenciar. Convide alguém. Eu fui para o aeroporto num Uber. E ele tem o hábito de orar por todos os passageiros que entram, todos, sem exceção. Ele já viu o nome, ele ora durante o transcurso. Ele ora citando o nome do passageiro. E naquele dia não deu certo. Eu vi o nome dele e senti vontade de orar por ele. E eu orei por ele. Ele agradeceu muito. Ele disse, eu faço isso em todas as minhas viagens. Por que eu fiz? Eu não sei, eu nunca tinha feito. Geralmente eu converso, evangelizo, falo de Jesus. Mas naquele dia eu orei. Ontem. Eu orei. E o Senhor fez uma obra interessante. Ele é crente e agradeceu muito ao Senhor. Ele disse que não cobra a passagem de pastores.
é um voto que ele fez a Deus. E eu fiquei sabendo qual que era o Pix dele. Consegui, antes de chegar no aeroporto, o Pix dele. E eu mandei uma oferta para ele, não como pagamento, para que ele não quebrasse o voto que ele havia feito ao Senhor. E mandei a oferta acima do que ele havia cobrado, do que havia normal, né? O que a gente pode fazer? Muitas coisas. Muitas coisas. Pegue o folheto, leve. Se faltar, a gente vai providenciar. Passe aqui. Eu fiquei surpreendido, alegremente surpreendido, sábado. Eu passei aqui e vim buscar um livro aqui, que eu havia esquecido. E tinha um grupo de jovens, sob a liderança de um presbítero, que se reúne, oram aqui. Liderança do Cauã.